Olá, como vai? Tudo bom? Estamos aí mais uma vez nesse nosso encontro. Hoje, né, por razões pessoais, ele está sendo gravado. Infelizmente, hoje eu não vou conseguir fazer ao vivo. Mas, de qualquer forma, né, um compromisso assumido, ele tem que ser respeitado. E por isso eu estou fazendo essa gravação, para que a gente consiga aí caminhar dentro desse nosso bate-papo. O que eu gosto de chamar como, né, um talk coaching, alguma coisa nesse sentido. Bom, dentro ainda, né, da questão do Superação, que é o programa que eu estou desenvolvendo, que vai ser realizado em Belo Horizonte no mês de novembro, a ideia é que a gente conseguir trabalhar uma série de temáticas. Bom, hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre a questão ainda ligada ao ambiente, né, vamos dizer assim. Como que a gente interfere, como que a gente se coloca, né, e gera os resultados em função do que a gente tem como nosso sistema ambiental. Ou seja, aquilo que eu consigo perceber e com o qual eu me relaciono de uma forma mais presente, mais forte. Né? Ou seja, o nosso dia a dia, as nossas relações mais próximas, que estão baseadas naquilo que de fato eu acredito. Bom, existe como que eu vejo, e não sei se você vai concordar, mas é o seguinte. As pessoas elas vivem em três níveis básicos. Muitas pessoas elas estão no nível mais profundo, ou seja, elas estão mergulhadas dentro dos seus conflitos interiores de uma forma mais contundente, mais forte, mais arraigada. O que acontece? Em geral, as pessoas que estão nesse processo, elas têm uma dificuldade muito grande de enxergar novos cenários, enxergar suas possibilidades, enxergar as realidades como elas de fato são, porque elas estão presas num modelo mental, num processo muito negativo, muito limitado. Então as experiências que ela teve, né, a forma como ela conquistou as coisas, os resultados que ela alcançou, muitas vezes dá para ela a sensação de limitação. Então ela age ou ela procura agir como a maioria das pessoas que tem o lado negativo mais forte. Então você sempre está buscando alguma coisa, mas você dificilmente acredita que de fato você vai conseguir. Então você começa a ter comportamentos recorrentes ligados a questões mais negativas, mais limitantes mesmo. Então assim, você espera, você não acredita de fato que você consiga ter uma evolução profissional. Então você está sempre naquele mesmo tipo de trabalho, cotidiano, rotineiro, sem perspectiva, sem uma motivação, sem uma aspiração de algo maior. Então você busca inclusive esse tipo de situação limitante. Então não uma crítica, mas para algumas pessoas é o que motiva elas a buscarem, por exemplo, um concurso público. Porque na verdade, o que elas estão querendo? Elas estão querendo uma segurança, uma estabilidade, onde elas não precisam mais se preocupar em evoluir e passa a ter isso como uma coisa já tranquila. Ou seja, eu já tenho estabilidade, vou aposentar, não vou ter, entra crise ou sai crise, eu não vou perder o meu posto de trabalho. Pode não ser aquele crescimento como eu quero, eu talvez não vá, mas o foco é esse. Diferente de algumas pessoas que mesmo quando pensam na questão do serviço do concurso público ou de ter uma estabilidade, elas ainda assim pensam nisso com um projeto de carreira, de ascensão, de crescimento, e elas vão buscar isso. Então não é a questão de que toda pessoa que vai fazer o serviço público ela está no nível mais baixo, mas boa parte das pessoas ainda estão presas nessa questão muito singular que é a questão da estabilidade, sem se preocupar com o crescimento, sem se preocupar em algo maior. Assim como também as pessoas que, por uma razão, da perda do trabalho, alguma coisa assim, iniciam um negócio, mas elas iniciam negócios no qual elas não têm uma relação direta, uma relação realmente de um projeto. Então, por exemplo, eu perdi o emprego, juntei uma granazinha e tal, vou montar uma lanchonete perto de casa, na garagem lá da minha casa, porque assim eu não pago aluguel, tô ali do lado, Paraná Pororobá, abre aquela portinha, um salgadinho ali, tal, uma coisa bem simplesinha, não sei o que. Nada contra.
Mas qual que é a perspectiva que você tem, que você acha que você vai ter de crescimento se você não tem um projeto maior? Se aquela lanchonete ela não está vindo com uma proposta diferente de valor, né? Se ela não está com uma proposta realmente eficiente de criar uma relação, de pensar num projeto de crescimento. Bom, vou começar com essa lanchonete, mas a minha expectativa é aumentar, é começar a fazer encomendas, receber encomendas, trabalhar um tipo de diferente, por exemplo, de salgados para comercializar no coisa, na lanchonete, e um outro tipo de mais gourmet enfim, ou seja, você não tem ali um projeto. E aí o que acontece com essa pessoa? Ela monta a lanchonete, vai aos trancos e barrancos, começa a se endividar, começa o famoso fiado, não sei o que, porque a perspectiva dela é trabalhar só com as pessoas conhecidas, aquela coisa toda. Então ela não consegue ter crescimento, ela não consegue ter uma perspectiva. O que vai acontecer isso no médio prazo? Ela se desestimula, ou ela acaba fechando, ou ela acaba vendendo, ou ela passa a ser uma pessoa infeliz, todo dia abrindo aquela lanchonete, ficando ali e vendo a vida passar diante dela sem ela realmente ter nenhum tipo de envolvimento. Entenderam? Então assim, quando você está no nível mais baixo, os seus comportamentos eles são sempre voltados para o viés mais negativo, de não crescimento, de limitação, de justificar através de fatos externos. Ou seja, eu falei num vídeo passado que 80% do que a gente tem de crescimento, de fatores que impulsionam, está dentro de nós, é interno. E 20% são fatores externos que fazem com que você possa crescer ou não. Então essas pessoas estão com 80% dos seus fatores internos na área mais negativa, na área mais limitante. Existem aquelas pessoas que vivem mais próximo da superfície, ou seja, elas têm uma perspectiva melhor de enxergar a vida, mas também se limitam no que diz respeito ao crescimento. Então assim, elas são focadas em médio, né, em geral, com projetos de curto e médio prazo. Então ao invés, por exemplo, dela montar uma lanchonete pequenininha na garagem, ela vai procurar, por exemplo, um local que ela acredita que tenha mais movimento, ela vai estudar um pouco mais a questão do modelo dela de negócio, ela vai pensar na questão, por exemplo, da melhor em termos de marca, vai investir, por exemplo, numa panfletagem e tal, mas ainda assim ela não tem um projeto do tipo, cara, eu quero me tornar uma rede de lanchonetes. E a gente tem ao lado da gente uma série de exemplos de pessoas que de repente você olha assim, cara, como é que esse camarada conseguiu se transformar numa rede de lanchonetes de comida árabe, de comida tailandesa, de comida portuguesa ou de sei lá o que? Como é que esse camarada conseguiu criar uma rede de 5, 10, 15 farmácias, enquanto o outro, mesma coisa, continua lá, tem uma farmácia bacana, de um tamanho bom, num ponto legal, né, com um bom mix de produto, mas é aquela farmácia, ou seja, ele está sempre ainda vulnerável. Eu digo o seguinte, a gente tem duas formas de enxergar a vida. Você pode ser um predador ou você pode ser uma presa. Se você decidir ser uma presa, você vai viver a sua vida inteira olhando por cima do seu ombro se tem algum concorrente que está querendo te engolir. Você vai ficar sempre preocupado se aquele cliente seu, se ele te largar, você está lascado. Se você perder esse emprego, você não sabe o que você vai fazer, porque você não busca qualificação, você não trabalha o seu desenvolvimento, você não pensa em novas perspectivas, você não pensa no seu plano de carreira, onde você quer chegar, como você quer fazer, aonde você quer estar. Então, ou seja, você vive o dia a dia e deixa a vida te levando. Essas pessoas, elas podem ou viver numa eterna corrente de sofrimento, ou elas podem se sentir seguras com um certo grau, né? Ou certo, uma segurança não tão real, porque igual eu te falei, você pode estar bem, você pode ter uma boa renda, você pode estar tendo uma boa perspectiva aí de estabilidade, mas você percebe, por exemplo, que a sua vida, a sua carreira não está deslanchando.
Outras pessoas estão tendo oportunidades em áreas que você acredita que você teria condições e também estaria preparado e qualificado, mas no entanto você é preterido na hora de ser promovido, na hora. Por quê? Porque você está navegando na superfície, você está nadando na superfície. Agora, as pessoas que alcançam o verdadeiro sucesso, que têm performance, que almejam e conquistam grandes resultados, elas vão para fora dessa superfície, elas vão para um ambiente mais externo, elas se aventuram em lugares que a princípio são totalmente desconhecidos e que vão causar nela uma necessidade cada vez maior de preparação, de reconhecimento, de valorização. Então eles vão estar nadando acima da superfície, eles estão vivendo acima da superfície. É o que a gente chama de estar vivendo fora da curva, né? Ou na exceção, na diferença. Então são pessoas que quando elas começam um negócio, elas pensam naquele negócio para ser o melhor, para ser o maior, para ser, pode não ser o maior em volume, pode não ser o maior em área física, mas vai ser o maior que vai abranger o maior número de pessoas. Por exemplo, eu como coach, eu posso atingir milhões de pessoas de um mesmo lugar, ou eu posso atingir somente as pessoas que estão no meu entorno mais próximo. Essa escolha é minha. A tecnologia, esse encontro me permite ir além do que eu tenho do meu limite mais próximo. Mas isso cabe a mim fazer essa busca. E cabe a você saber onde você quer estar. Acima da curva, no meio dela, na superfície, acima da superfície, ou você quer estar mergulhado lá no fundo. Então você tem que, primeiro, para você conseguir trabalhar o seu desenvolvimento, para você conseguir mudar de lugar, para você conseguir fazer as perguntas certas e responder de forma eficiente, você precisa saber exatamente em onde você está. Qual é o lugar que você está ocupando? Aonde você se encontra nesse momento? Você está no momento de estagnação? Você está no momento de desenvolvimento? Você está no momento de crescimento? O que você está fazendo da sua vida? Como é que você enxerga a sua realidade? O que você quer em termos de hoje, amanhã, daqui a 2, 5 anos e daqui a 10 anos? Como que você quer estar se vendo, se percebendo numa fase em que você pode fazer as escolhas de não mais precisar correr atrás desse trabalho, dessa vida e começar a desenvolver outros projetos? Como que você pode perceber que você tem condições de buscar uma autorrealização, trabalhar em projetos muito maiores do que, mais ligados ao seu legado do que propriamente a questão da sua sobrevivência? Você está em que momento da sua vida? Você está no momento de nascimento, ou seja, você ainda espera que algo aconteça, que algo vai mudar a sua vida. Você está num momento de crescimento, ou seja, você já tem uma estrutura e pensa em ir um pouco mais à frente, ou você está naquele momento de transformação, no momento de transição, no momento de transcendência, ou seja, você já está num processo muito acima, você está pensando já em questões de legado, você já está pensando naquilo que vai vir anteceder você quando você decidir fazer uma outra coisa, ou você já vai iniciar um outro projeto, porque a sua vida, em termos profissionais, em termos de gestão financeira, você já está equilibrado e agora você pode realmente começar a trabalhar aquilo que você quer verdadeiramente como o seu legado, ok? Então essa é a mensagem de hoje. A gente precisa, antes de começar a responder, como eu vou estar, qual que é o meu grande objetivo, qual o propósito, eu preciso saber exatamente aonde eu me localizo, como que eu enxergo o meu ambiente e a minha relação com esse ambiente. Eu me considero uma pessoa feliz, capaz, ou eu me considero uma pessoa incapaz, infeliz? Eu sou uma pessoa realmente motivadora, eu sou uma pessoa realmente empreendedora, ou eu ainda estou limitado a uma estrutura que me acorrenta e me mantém no senso comum? Eu estou na exceção ou eu estou no igual? Aonde você está? Para que você possa então decidir para onde de fato você quer ir. E aí, esse é um dos objetivos dos aportes do Superação 2016, que é você conseguir fazer essa avaliação também com mais tranquilidade, reprogramar esse processo,
começar a estruturar um plano de ação de um projeto que você vai conseguir implementar. E além disso, após o evento, você ainda vai ter comigo sessões de coaching e um acompanhamento e supervisão de coaching para que você possa implementar de fato esse seu projeto. Então, vem comigo, acredita em você. Se você mesmo que você acredita, se você está num processo de crescimento, vamos acelerar ainda mais esse resultado, vamos fazer que isso seja ainda muito melhor do que você acredita que poderia estar sendo ou que poderia ser se você estivesse sozinho. Agora, se por acaso você quer aprofundar ainda mais, você quer realmente se conhecer, iluminar as suas sombras e começar a projetar uma realidade diferente e começar a transformar, entre em contato. Vamos fazer uma sessão de coach bônus e se você entender que realmente vale a pena, você pode fazer um processo comigo e eu tenho certeza que você vai transformar a sua vida. Ok? Então é isso. Estamos iniciando uma semana. Vamos com positividade, vamos com transformação, vamos com crescimento, vamos com superação, para que a gente possa alcançar os resultados e transformar essa nossa realidade. Lembre-se, você é o mestre do seu destino. É você quem decide o que você quer, o que você não quer para a sua vida. E só você tem a possibilidade e o comando de mudar aquilo que você quer. Ok? Então é isso aí. Um abraço a todos, fiquem com Deus e uma semana extraordinária. Até logo!